Muito bem. Botando comentário. Essência e luz interior. Essência e luz interior. Fixar comentário. Muito bem. Começamos. Talvez ali, né? Go live, go live. You are live. You are live. Aqui é diferente pelo Instagram, aqui pelo Facebook. Muito interessante. Esses trem aí, né? Estamos nos habituando. Portanto, de longe, né? Legal. Aqui isso vai ficar gravado e vai ficar. Gostaria de sei depois se eu vou conseguir editar esse trem, mas enfim. Boa noite para quem está assistindo a gravação. Boa noite para bom dia ou boa tarde, não sei, né? Porque você em que momento você está assistindo aí. Mas essa aqui é mais uma colaboração, mais uma participação para a live do assunto A Montanha. Eu falei recentemente ali que esse ano, mas nas estações aí de outono e inverno, nós vamos realizar eventos envolvendo natureza, caminhada, trilha, subir montanha em algum ambiente aqui da Serra Gaúcha. O local já está definido, um dos locais já está definido. Teremos outras paisagens, outras áreas onde vai ser convidado as pessoas para realizar essas caminhadas, justamente para ter essa metáfora viva do o que é o caminhar, o que é percorrer um caminho, o que é ter um momento de superação, o que é chegar no topo de um alvo, para que lá possamos refletir algumas coisas, né? Existem coisas que o alto da montanha ensina que viver no cotidiano não ensina. Então essa é mais ou menos o convite na questão da espiritualidade do subir a montanha. E toda terça-feira, 21h30, então, nós temos uma live curtinha, falando em algum aspecto que vai ser trabalhado nessa metáfora de subir a montanha, que nós vamos realizar no outono e no inverno, aqui na Serra Gaúcha. Pessoas de todo o Brasil podem se programar para vir participar de um desses encontros. Serão vários encontros aí nessas duas estações, não que na primavera nós também não tenhamos, mas é algo que a se programar, né? Vamos fazer aos poucos. Por que subir a montanha? Porque a montanha é uma linguagem que traz muitos simbolismos e muitos significados dentro dos evangelhos ali na Bíblia Sagrada Cristã, e que é uma prática que Jesus realizava em diversos momentos, em diversas passagens. Então, na medida do possível, eu uso algumas delas como referências para contextualizar você, para você compreender o que se trabalha nessa questão metafórica aí de subir a montanha, né? Hoje, com o tema de essência e luz interior, eu trabalho especificamente uma passagem bíblica que às vezes é um pouco controversa até, né? Eu lembro de um caso que eu participei de um retiro de espiritualidade cristã. Eu já participava de movimento ligado à igreja, eu já tinha participado de vários retiros de espiritualidade, eu já trabalhava na organização, em algumas tomadas de decisões para alguns retiros de espiritualidade cristã, mas é sempre bom você ter novas experiências, né? Sai um pouco da rotina, do âmbito que você está fazendo parte. Viva novas experiências, até para você saber que se aquilo que você está vivendo é o suficiente, aquilo que você está vivendo pode oferecer alguma coisa nova, aquela nova experiência que você viveu pode agregar algum conhecimento novo, algum item que você possa colaborar lá dentro do seu movimento, do seu grupo de igreja, enfim, né? Saia um pouco do ambiente que você está, faça novos cursos, viva novas experiências. O subir a montanha
é uma delas, enfim. E eu lembro de fazia ali mais ou menos 5 ou 6 anos que eu já participava do movimento ligado à igreja, que eu fiz parte durante bastante tempo na cidade de Caxias do Sul. E eu fui fazer um outro retiro, de um outro movimento, enfim, com uma dinâmica um pouco diferente, com uma proposta um pouco diferente. E deixa eu fechar o WhatsApp aqui, tá aberto, senão vai ficar pitando no meu ouvido esse trem aqui. Tá. Sai, trem. Fecha. Ok, fechou o trem. E eu lembro que algumas coisas chamaram a atenção na participação desse retiro de espiritualidade cristã, desse outro movimento aí. E em um dos momentos de encontros em pequenos grupos, né, mais de 100 pessoas, porém em determinados intervalos se dividia esse grande grupo em pequenos grupos de 10 ou 12 pessoas mais ou menos. E se usou uma passagem bíblica que eu vou ler um trechinho ali depois para vocês, que é a passagem do Sal da Terra e Luz do Mundo. Bem conhecida, bem trabalhada em diversas missas, diversas pregações aí, evangélicas, protestantes, enfim, no ambiente cristão, né? Mas não gosto muito de ficar colocando bandeira aí para definir, mas infelizmente algumas pessoas fazem. E eu causei um certo questionamento com a pessoa que estava defendendo a tese do Sal na Terra e Luz do Mundo, onde ele falou que naquele caso, não sei se eu leio não vou ler, vou explicar ali. Primeiro eu vou explicar, depois eu vou ler. Que naquele caso específico ali, ele dizia que quanto mais sal existisse, melhor. E eu falei pro cara assim, né, o cara não é bem assim. Eu já tinha a minha formação em teologia, porém eu não me vali dessa autoridade, né? Eu falei pro cara, não é bem assim não, né? A gente não tem que colocar sal em tudo. E mesmo aquilo que a gente coloca sal, se for de uma maneira exagerada, perde o sabor, fica extremo. A coisa fica extrema. E para algumas pessoas pode ser péssimo esse sabor. E ele batia na Bíblia e dizia assim, não, mas nesse caso aqui sim, porque é Jesus, e quanto mais Jesus tiver, melhor. E eu dizia pro cara, não é isso aí, não é isso aí. E depois eles tentaram, ele mais outras pessoas ali tentaram corrigir isso aí. E ficou por isso mesmo. Eu achei melhor ficar em silêncio, né, do que ficar discutindo com uma pessoa que tinha uma visão um pouco mais fechada, né, um pouco mais fundamentalista sobre o assunto. Não conseguia interpretar a maneira saudável, a maneira equilibrada, com um meio termo, digamos assim, de uma passagem bíblica, né? É necessário, como fala um grande mestre que eu tive, que acompanha ainda hoje, né? Frei Jaime Bétega, da cidade de Caxias do Sul, para entender um texto é necessário entender o contexto, né? Então tem que se ter muito cuidado, porque às vezes você pode pregar... Eu não estou falando somente de Bíblia, estou falando de todo e qualquer outros livros que você leia, e que sirvam para você se guiar nesse caminho, se guiar na trilha da vida, na caminhada da vida que você tem. Livros que possam ter despertado em você, possa ter causado em você um despertar espiritual, um despertar mais aberto para você fazer coisas significativas na sua vida. Se você segue à risca algumas coisas que estão em determinados livros, cuidado, né? São Tomás de Aquino, um dos grandes doutores da Igreja Católica, tem uma frase marcante: eu tenho medo de homem de um livro só. Então, cuidado com gente fundamentalista, independente da crença, filosofia de vida, religião que tenha, partido político, time de futebol. Cuidado com o homem de um livro só, dizendo que só aquilo ali é verdade, que não é alterado, que você não mergulha, né? Não faz o batismo naquela essência verdadeira daquilo que está escrito. Para você entender um pouco melhor aquilo que eu quero dizer, tentar ser bastante breve hoje, eu vou ler para você um pouco a passagem que fala sobre sal da terra e luz do mundo, né? Ela está no Evangelho, Novo Testamento, livro de Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículos do 13 ao 16, tá? E fala mais ou menos assim: na Bíblia Católica, edição pastoral, a minha já está apagada, ela está na página 1184, e depois dou alguns macetes para você entender um pouco melhor na questão da contextualização, tá? Diz assim a palavra, já nas palavras de Jesus: vocês são o sal da terra. Ora, se o sal perde o gosto, com que poderemos salgá-lo?
não serve para mais nada, serve só para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada para colocá-la debaixo de uma vasilha, e sim para colocá-la no candeeiro, onde ela brilha para todos os que estão em casa. Assim também, que a luz de vocês brilhe diante dos homens, para que eles vejam as boas obras que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está no céu. Esse discurso aqui faz parte da introdução, basicamente, do Sermão da Montanha, né? A ver com a questão de subir a montanha, coisas assim, né? E que, como normalmente é usado em pregações, a questão do sal da terra e luz do mundo, né? Por que sal? Aqui sal nós estamos falando de essência, nós estamos falando de algo que faz parte do humus humano, terra, que é utilizado para dar sabor. Alguns tipos de sais são utilizados do mar, então tem sal que tem essência no item fundamental da vida, e tem sal que tem origem mineral, ou seja, na terra, aquilo que forma o nosso físico, a qual viemos do pó, retornaremos para o pó, certo? Tem coisas que são assustadoras pela sua simplicidade de entender, outras já são complexas justamente por as pessoas enfeitarem demais, ao invés de olhar o simples, certo? Nós, tendo dentro de nós o item fundamental da essência da vida, que é a água, e tendo no nosso corpo todos os elementos existentes da terra, faz parte também a questão do sal. Mas o sal aqui nessa intenção fala na questão de essência, e essa essência que fala essa passagem é a essência humana, a nossa capacidade de se relacionar. Se um sal perde o sabor, ou seja, se nós não damos a devida atenção, o devido valor para aquilo que nós temos dentro de nós, que é o fundamental, que caracteriza a gente como ser humano, não servimos para mais nada. Para que servimos? Daí a gente vai ser uma questão robotizada na sociedade, né? A gente acorda, trabalha, paga a conta, come, dorme, e era isso, né? E um dia morre. Mas é o destino de todos, né? A vida é uma aventura onde nenhum de nós sairá vivo dela. Ou seja, nós temos um papel que está explícito dentro de nós, né? Para outras finalidades aí se usa essa passagem bíblica aí. Mas lá naquele retiro espiritual que eu participei e que foi gerada a discussão, o grande trunfo do cara lá que quis defender a tese fundamentalista comigo, de que Jesus era o sal, e quanto mais Jesus, mais necessário, né? O sal não era Jesus. Jesus estava proferindo a palavra. Se ele fosse o sal, ele teria dito, eu sou o sal da terra e eu sou a luz do mundo. No entanto, as palavras do cara tá escrito ali, ó. Basta deixar a Bíblia falar, não tem que ficar inventando moda, né? A Bíblia ela é muito clara em muitos aspectos para nós. Então, o cristão que não se aprofunda nisso aí, que não entende isso aí, não está vivendo um troço chamado espiritualidade, está apenas seguindo normas de religiosidade, está fazendo o que o livro da normazinha institucional manda fazer, e baixar a cabeça e não ficar questionando, não compreendendo na profundidade a mensagem verdadeira que está ali dentro, certo? Então, se fosse Jesus o sal da terra, ele teria dito, eu sou o sal da terra, eu sou a luz do mundo. Ele estava falando para as pessoas, vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Tá? Mas só para querer parafrasear, explicar um pouco lá a questão do cara lá que quis utilizar a palavra, onde ele falou que Jesus era o sal do mundo, e eu falei, cara, não é assim, né? Mas nesse caso, sim, quanto mais Jesus, melhor. Não. O próprio Jesus pregava um troço chamado liberdade para as pessoas. Jesus não veio criar uma nova religião, Jesus veio mostrar para as pessoas aquilo que tinha sido ensinado ao longo dos séculos por todas as gerações anteriores, e que as pessoas pudessem aplicar numa integridade verdadeira que desse dignidade para todo mundo na relação consigo mesmas, com os outros e com Deus, e com o mundo onde estavam vivendo, né? Então, mais ou menos foi esse
o nicho aí, o trunfo do grande mestre lá, certo? Mas vamos supor, então, lá no entendimento do entendido, lá do grupo, lá do retiro espiritual que eu participei, se Jesus fosse sal no mundo, a gente tem que entupir o mundo de sal? A gente tem que entupir a comida que a gente faz de sal? Não, nem comida nenhuma a gente entope de sal, porque fica indigesta. Fica indigesta. Se as pessoas que fazem parte do seu grupo de igreja, da sua comunidade, do seu movimento aí de igreja, independente da bandeira, da placa que tenha na porta, se você ficar batendo assim, Jesus, 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 vai ter gente que vai se encher o saco. Vai ter gente que vai sentir indigesta esse alimento do espírito que você está oferecendo, certo? Então esse tempero tem que ser equilibrado. A sua atitude, a sua essência, aquilo que você manifesta, aquilo que você tem dentro. Se você manifesta somente um tipo de argumento, você está sendo fundamentalista. Então você está colocando sal demais no alimento e você não está equilibrando para a pessoa, certo? Em todos os argumentos que você utilizar na sua vida, no meio religioso, no meio familiar, no meio profissional, no meio político, no meio de futebol, no meio, enfim, você quer, no hobby que você tem, se você for em cima demais de uma coisa, você vai ser fundamentalista. Então é como se você estivesse jogando sal demais numa realidade. Você vai estar salgando, né? Lembre-se do Mar Morto. Tá? O Mar Morto ele tem 10 vezes mais concentração de sal do que qualquer outro mar existente no mundo. Por isso, lá dentro não existe vida. Não existe vida. Como uma coisa salgada demais perde a capacidade de gerar vida. E tudo que tem sal demais e que é colocado para dentro causa problemas de saúde. Aqui vos fala uma pessoa que passou mais de 20 anos na vida entupindo a comida de sal e que aos 40 anos, sei lá, 30 e pouco, não, 40, e que aos 30 e poucos anos de vida teve pedra nos rins. Pedra nos rins. Então, tudo que é consumido de maneira fundamentalista ou exagerada causa problemas, tem consequências graves, certo? Mas você não pode deixar de salgar os alimentos que a vida te proporciona. Você não pode deixar de temperar a vida dos demais que estão à sua volta. E isso é a sua essência. O sal representa a sua essência, certo? Fechado? Tá? Mas se você perde a sua essência, aqui nós estamos falando um pouco da essência tanto humana, lembra lá no sal, onde a gente encontra o sal? No mar e na terra, na questão do sal mineral, correto? Certo. Então, na sua essência da realidade que você vive, da realidade que você vive, elemento essencial para a vida ou a questão da sua humanidade, são elementos essenciais, tá? E isso que você valoriza, que você descobre você pode usar para temperar a vida de outras pessoas, né? Mas comece temperando numa medida certa a sua comida, aquilo que mantém você vivo, correto? Questão da luz no mundo, né? Onde não fomos feitos para ser escondidos, ser colocado embaixo de uma vasilha, se esconder, né? Mas sim só ser colocado num candeeiro e ser colocado no local onde ilumine para todas as pessoas da casa. Ó, lembra bem disso aqui, candeeiro e colocado num lugar para iluminar todas as pessoas da casa, tá? Olha bem, tá? O que é necessário para que seja gerado luz? Seja gerado luz. Vamos partir do elemento máximo de referência que a gente tem para essa luz do dia, o Sol, né? O Sol é uma grande bola de fogo, correto? Segundo a física, o que nós precisamos para que seja gerado luz ou fogo? 3 elementos: combustível, oxigênio e calor. Então, olha só, combustível, oxigênio e calor. Então, se eu sou luz no mundo,
existem 3 elementos que geram dentro de mim essa luz: combustível, calor e oxigênio. Oxigênio é o que? Ar. Quem soprou nas minhas narinas foi o Criador, né? Soprou o Espírito da vida, Ruach HaKodesh, o sopro da vida, o sopro divino, o Espírito Santo. Então isso que me move, elemento fundamental, oxigênio dentro de mim. Simbolismo, estou falando para você de simbolismo, tá? Combustível, segundo elemento. Combustível são as coisas que eu coloco para dentro de mim e que servem para girar e impulsionar o meu motor de ser, certo? Terceiro elemento, calor, que te motiva, o que te dá tesão pela vida. Tesão no bom sentido, né? Não é conotação sexual aqui não, tá? Mas, vamos lá, o sopro da vida, o que eu me alimento e o que me motiva na questão do tesão da vida. Né? 3 elementos. Esses 3 elementos desencadeiam a luz que eu tenho dentro de mim, né? Assim como o sol, assim como a luz do Espírito Santo, assim como a luz que você vê numa lâmpada, são necessários vários elementos para gerar aquilo ali. Certo? Mas essa luz do mundo que Jesus diz que nós somos, né? Ela serve para clarear, para iluminar tanto o nosso caminho, quanto o caminho de outras pessoas que estão conosco, certo? Alguma pessoa que não está enxergando muito bem onde ela está pisando, para onde ela vai, a estrada a qual ela pertence, ela precisa que esse caminho seja iluminado. E a iluminação é aqui no pensamento, muitas vezes. Essa iluminação é aqui dentro do coração, muitas vezes, certo? Porque essa luz, ela deve ser colocada num candeeiro. O candeeiro você pode ter aí como lampião, como candelabro, castiçal, lanterna, vela, sei lá, cara, qual é o negócio que você queira ter como referência de instrumento. Mas que essa nossa luz interna possa ser colocada num local específico. Qual é o local específico que você se identifica, onde a sua luz possa auxiliar, possa ajudar, colaborar e iluminar o caminho de outras pessoas? É simples esse entendimento? Ou é muito complicado? Eu acho que não, né? Acho que é até simples demais, certo? Quando colocada no local específico que possa auxiliar algumas pessoas a enxergarem melhor a realidade que elas estão vendo, que realidade é essa? A realidade de que muita gente está olhando para fora hoje, tá falta de fé, falta de esperança, falta de futuro, falta de propósito, falta de amor, falta de relacionamento, falta de autoimagem, falta de autoestima. Então tudo isso são coisas que ao longo do caminho de muitas pessoas, principalmente na questão do autoconhecimento, possa estar obscuro. E se você já teve essa iluminação interna, você consegue iluminar o caminho dessas pessoas para elas encontrarem isso e continuarem a caminhar na vida, né? Então cabe a você descobrir qual é a ferramenta, o instrumento certo que você consegue aplicar essa sua luz. Tem gente que consegue aplicar essa luz falando aqui, né? Interpretando coisas que estão nas passagens na Bíblia, nas passagens bíblicas, e colocando para as pessoas de uma maneira mais simples, para que o entendimento delas seja mais aceitável, possa ser mais compreendido, acolhido, né? Outras pessoas conseguem enxergar essa luz através de serviço, como professor, como médico, como policial, como pai, como mãe, enfim, tem várias maneiras de você expressar essa luz interna que você tem dentro de você e que serve para iluminar o mundo, certo? E por que colocar num local onde ilumine todas as pessoas da casa? Aí tem uma questão de interpretação, de conhecimento, de como eram as casas lá no tempo de Jesus, né? Geralmente essas casas, elas eram pequenas, elas eram de um cômodo só internamente, na parte onde geralmente a família dormia depois, né? Mas depois, aí, se você quiser entender um pouco melhor como eram essas casas, eu recomendo você seguir
o Dr. Rodrigo Silva. Dr. Rodrigo Silva, olá Ana, boa noite. Dr. Rodrigo Silva, ele é um... Deixa eu dar uma cena aqui pra galera que entrou, né? Me passei aqui, não deu certo. Enfim. Dr. Rodrigo Silva, ele é um teólogo, filósofo, doutor em arqueologia. Tá? Então, ele é um cara que entende bastante disso aí. Tá? Você pode procurar no YouTube ele ou no Instagram aí. Ele tem vários vídeos onde ele explica como era a casa na época de Jesus e por que ele defende a tese que as casas tinham um cômodo só, né? Justamente por causa dessa passagem bíblica aqui, né? Sal na terra, luz no mundo. A luz estando no candeeiro, o candeeiro era um instrumento no tamanho de um... Tem um negócio aqui, mas não consigo puxar. É o tamanho de um mouse, cara. Do padrão, né? O padrão popular, tamanho de um mouse. Então é um troço pequenininho mesmo, né? Vamos, essa caixinha de óculos aqui, ó. Tá? E aí você colocava óleo, azeite de oliva dentro desse coisinho, que era oco, feito de barro. E aqui na frente se colocava uma estopinha de pano, saía aquilo ali e botava fogo ali, aquilo ali ficava queimando por horas. Então era uma chamazinha, como se fosse uma vela mesmo, né? E aquilo ali, e segundo essa passagem, o candeeiro era para ser colocado no local mais alto da casa, para servir que iluminasse para todas as pessoas da casa. Por isso a tese que ela tinha um cômodo só, certo? Era uma luz muito fraquinha. Você descobrindo essa sua luz interna, você descobrindo um instrumento onde você possa aplicar essa sua luz interna, coloque num ponto mais alto de onde você estiver. Naquele local onde você tenha segurança, conforto, aconchego. Segurança, essas são características, por exemplo, do lar familiar, né? Ou no ciclo de amigos que você esteja, ou no local de trabalho, na empresa onde você trabalha. Segurança, aconchego e conforto. Essa sua luz deve ser aplicada primeiro nesse ambiente. E isso que você tem dentro de você, que serve para iluminar o pensamento, o coração das pessoas à sua volta, deve ser colocado num nível mais alto, ou seja, numa doação total. Algumas passagens bíblicas podem parecer complexas, mas se a gente começar a mastigar elas têm uma simplicidade que para algumas pessoas assusta demais. Assusta demais. Certo? O que isso tem a ver com a montanha? Né? Jesus estava pregando, fazendo esse sermão aí ele está no início praticamente do Sermão da Montanha. Sermão da Montanha, onde lá Jesus subiu um pouquinho, né? Subiu um pouquinho, se prostou ali um pouquinho mais alto que as pessoas e falou para mais de 5.000 pessoas, sem contar mulheres e crianças que estavam ali presentes. Né? Do alto de um monte, vamos usar uma linguagem mais poética aqui, do alto de um monte, falar de coisas que sejam essenciais. A natureza humana pode ser escutado de uma maneira mais clara, certo? Lá do alto, o mestre começa praticamente falando, lá na verdade os versículos iniciais, ele fala, feliz aquele que faz isso, feliz o pobre, feliz aquele que chora, feliz aquele que não sei o que, um monte de coisa. Eu decidi não ler essa passagem, esse trechinho aí, foi direto pro outro. Porque ali ele fala de essência, onde você tem contato com aquilo que é fundamental dentro de você, onde você tem contato com a sua realidade humana, questão da terra, o céu na terra, certo? E onde você descobre essa iluminação interna que você tem, que é aplicada num local onde você possa ser um instrumento para iluminar as outras pessoas na caminhada da vida, e que você utilize em grau máximo essa luz interna que você tem dentro de você, certo? Jesus começa falando assim. Só que para encontrar esse tipo de coisa dentro de si, muitas pessoas precisam passar por um processo de superação, trilhar um caminho longo, trilhar um caminho que possa trazer para você certas dificuldades. Por que você considera dificuldades se descobrir? A questão da autoimagem, autodescrição, autoconceito, a autoestima. Por que é difícil? Porque você passou a sua vida inteira caminhando numa trilha onde não estava muito bem iluminado, onde você não descobriu dentro de você essa sua chama interna,
essa sua luz interna. Você ainda não descobriu a verdadeira aplicação desse oxigênio, desse combustível e desse calor, dessa faísca que você tem internamente. Algumas vezes essa faísca você consegue buscar fora. A questão do combustível é só você começar a selecionar os combustíveis certos para colocar dentro de você. E o oxigênio é você entrar em contato com esse sopro divino que você tem dentro de você. E aqui eu não estou falando de religião, tá? Eu volto a dizer, a montanha, eu subir a montanha e a cabana que eu vou fazer, a montanha toda terça-feira e a cabana eu vou fazer toda quinta-feira. A cabana vai ter um outro foco, tá? Tem foco na relação humana em todas as suas dimensões. Sempre embasado na figura da pessoa de Jesus, porque Jesus é o cara que foi ao extremo das relações humanas, com o outro, consigo mesmo, com o mundo que ele vivia e com o divino, certo? É isso aí que trata a pessoa de Jesus, é isso que Jesus veio falar para nós quando ele passou 3 anos em vida pública. Ele não veio instaurar nova religião nenhuma. Isso aí foi depois os bandos de jaguara lá que fizeram ao longo dos séculos, lá, mas que de certa forma tem ajudado bastante gente, né? Então, tudo bem aí, vamos dar um crédito para um pessoal aí que vem. Acabei de falar né? Acabei de falar do São Tomás de Aquino aí, grande doutor da igreja e tal, né? E tantos outros que existiram por aí, graças a Deus que existiram pessoas tipo Martinho Lutero, por exemplo, né? Que esclareceram bastante coisas, deram liberdade de pensamento e iluminaram o caminho de muitas pessoas nesses 2000 anos de igrejas aí que nós temos, né? Deixa eu ver se eu consigo um share ali, ó, muito esclarecedor. O que temos por dentro que se manifesta ao nosso redor, exatamente, né? São coisas como, em outro trecho da Bíblia que fala, né? A boca fala que o coração está cheio, né? Outros estudiosos aí falam coisas do tipo, nosso mundo interno, nosso mundo externo reflete o nosso mundo interno, né? Então várias são manifestações que a gente tem, né? E Jesus falou isso lá 2000 anos atrás, né? Você é a luz do mundo, essa luz a gente carrega internamente, a maneira que a gente, entre aspas, brilha é para iluminar os demais, tá? Quem tem luz própria não faz sombra para os outros. Fica a dica. Quem tem luz própria não faz sombra para os outros. Pegada forte, né? Então, vários aspectos como esse faz relação com o subir a montanha. Fica ligado que toda terça-feira, 9h30 da noite, vou falar alguma coisa relacionada a esse processo de trilhar um caminho, subir um monte. Na subida do monte você tem vontade de desistir e você conhece seus limites e as suas superações. Limites podem ter sido implantados na sua vida desde a sua infância e na sua adolescência. Obviamente, hoje a gente vive pressão da questão social que vão nos limitando cada vez mais também. Mas são justamente nos limites que nós conhecemos a nossa capacidade de superá-los, de extrair do nosso corpo, do nosso espírito, forças para ultrapassar, porque às vezes ultrapassar o limite é a única alternativa que a gente tem para poder seguir adiante, para poder sobreviver, para poder fazer alguma coisa por aqueles que nós amamos. E quando ultrapassamos esse limite, nos colocamos no nível mais alto, no alto da montanha, muitas vezes. E lá no alto da montanha, aprendemos coisas que não aprendemos até aquele momento vivido. Nós encontramos coisas que podem nos surpreender. E a maioria dessas coisas que nós encontramos lá no alto da montanha estão dentro de cada um de nós. Porque lá no alto da montanha, uma coisa que impera é o silêncio. Nos próximos dias eu vou fazer uma postagem no meu Instagram, talvez no Facebook também, que fala de maneira mais aprofundada essa questão do silêncio que encontramos lá no alto da montanha, certo? Ficamos hoje por aqui, de uma maneira muito simples, muito breve. Então não deixe de buscar a sua essência,
e ative essa luz interior que você tem dentro de você. A sua essência serve para você se conectar cada vez mais com a sua realidade, com o seu lado humano. E essa luz dentro de você serve para iluminar os caminhos dos demais que estão à sua volta. Certo? Grande abraço, fica com Deus, vida longa e próspera para você. Ele veio para que a gente tenha vida e vida em abundância. Compartilhe essa vida em abundância com os demais. O pouco que você tem para colaborar pode ser muito significativo para alguém. Valeu? Forte abraço. Ops.